que Deus abençoe a sua vida e vai abençoar de maneira grande e de maneira poderosa nessa noite. Amém? Quem ainda não preparou, se você puder, prepara aí um pouco de óleo ou um pouco de azeite, porque hoje, quarta-feira, é dia de unção com óleo. A palavra manda ungir o enfermo e orar em nome de Jesus. E está escrito no texto sagrado que a oração vai curar, vai levantar o enfermo. Então, se você puder, prepara aí um pouco de óleo, um pouco de azeite, para a gente fazer a unção. E prepara também uma garrafa com água. Aquele propósito da quarta-feira de Naamã, prepara aí uma garrafa com água no nome de Jesus. Nós vamos agora orar. Nós vamos agora falar com Deus. Eu vou entrar aqui em oração e você aí onde você está, você vai fazer da sua casa, da sua sala, do seu quarto, da sua varanda, o lugar que você está, o teu lugar de oração, o teu santuário de oração, o teu lugar de comunhão com Deus. Quando nós oramos com fé, em nome de Jesus Cristo, a mão de Deus, ela vem na nossa direção, o poder de Deus opera na nossa vida. Amém? Vamos orar agora? Vamos falar com Deus, se você puder, e onde você está, você vai fechar os seus olhos, e agora nós vamos entrar em oração, clamar ao nosso Deus, porque é com Deus, gente. É na presença de Deus que nós vencemos as lutas. Amém? É na presença do nosso Deus que nós vencemos todas as batalhas. Feche os seus olhos, vamos entrar em oração. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos na presença do Senhor em oração, Pai, e fazemos, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, esse nome, Pai, que tem todo o poder. É no teu nome, Jesus, que nós entramos em oração, que nós formamos, meu Pai, essa campanha de cura, de milagres, de causas impossíveis. O Senhor disse na tua palavra, Pai, que aonde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, o Senhor estaria no meio delas. O Senhor estaria presente, meu Pai. E nessa noite de quarta-feira, meu Deus, nós estamos aqui no teu nome, Pai. E eu tenho a certeza que o Senhor está conosco. Eu tenho a certeza, Pai, da tua presença no nosso meio, Pai. Por isso agora, meu Deus, eu apresento em oração a vida do teu povo. Eu apresento em oração, meu Pai, a vida dessa mulher, a vida desse homem, desse jovem, das crianças, dessa pessoa, Pai, que agora ora junto comigo, que pede, meu Deus, a cura das enfermidades, que pede um milagre para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Essa pessoa, Pai, que pede pelo seu trabalho, pela sua vida financeira. Essa, Pai, que pede a cura emocional. Depressão, meu Deus. Há muito tempo ela está numa crise de depressão, meu Pai. E ela já não sabe mais o que fazer. Oh, meu Pai, oh, meu Deus, eu clamo ao Senhor, porque eu sei, Pai, que do Senhor vem a resposta. Eu sei, meu Pai, que no Senhor está a solução. Que não tem problema, meu Pai, que o Senhor não resolva. Que não tem situação difícil, que o Senhor não tem uma saída, que o Senhor não tem uma solução. Por isso agora eu peço, Pai, ouve a oração do teu povo. Ouve a oração, meu Pai, desta serva do Senhor, desse servo do Senhor, Pai.
Essa pessoa, Pai, que precisa de uma resposta urgente, um milagre urgente, meu Pai. E o Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o Deus criador do universo, o Deus das causas impossíveis. Por isso eu peço, meu Deus, ouve cada pedido de oração, ouve cada grito de socorro, meu Pai. Abençoa, meu Deus, o teu povo nessa noite. Faz a tua oração agora. Aí onde você está, conversa com Deus. Fala com Ele. Ele te ouve. Ele ouve a tua voz. Ele ouve a tua oração. Não fica preocupado em falar palavra difícil, não. Abre o teu coração. Conversa com Ele. Não fica preocupado em falar uma palavra muito difícil, mas abre o teu coração. Abre o teu coração e fala para Ele: Pai, esse é o problema que eu estou passando, Senhor. Ninguém pode resolver, mas o Senhor pode. Ninguém pode abrir essa porta, mas o Senhor pode. Ninguém pode trazer a solução, mas o Senhor é a solução. Atende, Pai. Atende, meu Deus, cada pedido. Atende, Senhor, cada oração, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. Eu entrego, Senhor, eu entrego esta sala de oração desta quarta-feira nas mãos do Senhor. Eu entrego, meu Pai, a vida daqueles que já estão aqui comigo nessa noite nas tuas mãos. Peço ao Senhor, Pai, traz aqueles que ainda não puderam entrar, não puderam conectar, meu Pai. Traz aquela pessoa, Deus, que está sofrendo, que está desesperada. Aquela pessoa, meu Deus, que devido a tanta dor, a tanto desespero, ela tem pensado, Pai, que para ela a morte é a melhor saída ou solução. Faz, meu Deus, essa oração chegar para ela nessa noite. Faz, meu Deus, essa oração chegar para ele nessa noite. Opera, meu Deus, opera o milagre, Pai. O Senhor é o Deus dos milagres. Então opera o milagre, Pai. É o que eu te peço, meu Deus. E te agradeço. E te agradeço, Pai, de todo o coração, em nome de Jesus. Deus, agora, eu preciso de um milagre. Você que crê no milagre, precisa do milagre, canta esse louvor. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a tua voz. Quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias, ele reviveu. Mestre, não há outro. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Pede a Deus, muda a minha história, Senhor. Muda a minha história. Ressuscita. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos. Sonhos cancelados.
Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Fala para Deus, eu preciso tanto de um milagre. Abre o teu coração, canta, louva a Deus. Deus, Ele habita no meio dos louvores. Faz dessa canção a tua oração. Ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Canta, tu és a própria vida. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando para viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Senhor. Faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Se você puder, aí onde você está, ore assim comigo. Meu Deus, ora com toda a sua fé. Meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Pai, todos os meus problemas nas mãos do Senhor. E eu tenho a certeza da minha bênção. Eu tenho a certeza da minha vitória. Por isso eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado, glorificado, magnificado seja o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Boa noite. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Sejam todos bem-vindos à nossa sala de oração dessa quarta-feira. Hoje é a oração de cura dos enfermos, a oração dos milagres e das causas impossíveis. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite. Eu quero mostrar para você um testemunho de milagre daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Eu creio que essa noite é noite da visitação de Deus aí na tua casa, da luz de Deus brilhar na tua vida. É noite de bênção. Não saia, fica até o final. Fica até o final, porque eu tenho certeza, se você perseverar até o final, você vai sair levando a tua vitória nessa noite, a tua bênção no nome de Jesus. Amém? Você que está pelo YouTube, você que está pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está comigo aqui na videoconferência, também pela primeira vez, seja bem-vinda,
Seja bem-vindo no nome de Jesus. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Tem o botão aí com a palavra inscrever-se. Já deixa o teu joinha, o teu gostei, para nessa noite o YouTube mandar essa oração para muitas pessoas, mas principalmente para quem está sofrendo. Amém? É isso que eu tenho pedido a Deus. Pai, que cada oração que nós fizermos, que nós estivermos ao vivo, o Senhor faça chegar para muitas pessoas, mas principalmente para quem está o quê? Sofrendo, para quem está precisando do socorro de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia aí na tua casa, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Quem tem uma Bíblia, abra, por favor, Hebreus, no capítulo 11. É apenas um versículo. Se você não tem a Bíblia, não tem problema. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com você, para que você possa acompanhar a palavra. É muito importante, gente, você ouvir a palavra de quem? De Deus. Você que é a sua bênção. Bispo Marcos, eu quero a minha cura. Bispo, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero a libertação da minha filha, do meu filho. Cada um que está aqui nessa noite, cada um que está aqui tem um objetivo, tem um propósito. A bênção que você quer, o milagre que você quer de Deus para a sua vida, ele não vai vir por acaso. Ele vai vir através da sua fé. E essa fé que você precisa para receber a tua bênção, para conquistar o teu milagre, ela vai vir da palavra de quem? De Deus. Por isso é muito importante você parar um pouco para ouvir a palavra de Deus. Amém? Hebreus 11:6. Deixa eu compartilhar aqui. Olha o que diz a palavra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O fato é diferente do boato. O boato é uma mentira, é algo falso, é um engano. Já o fato não. O fato é algo comprovado. Então o Espírito Santo, através do escritor aos Hebreus, ele está falando assim, olha, é comprovado que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eu agrado a Deus com a minha confiança na sua palavra. Eu agrado a Deus confiando no seu poder. Quando Deus vê a minha fé, quando Deus vê a minha confiança, a sua confiança na palavra dele, no poder dele, você pode ter certeza, ele vai trabalhar na tua vida. Escuta isso que eu estou te falando. Quando Deus vê a sua fé, quando Deus vê a sua confiança na palavra dele, você pode ter certeza, ele vai entrar com providência na sua vida. Porque você está crendo, porque você está confiando no poder dele. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ou seja, aquele que se coloca na presença de Deus,
creia que ele existe, ou seja, que ele está vivo. E que se torna galardoador. O galardão é uma vitória grande, é um prêmio grande. Que se torna galardoador dos que o buscam. Se eu quero o meu milagre, se eu quero Deus operando na minha vida, eu tenho que crer na palavra dele. Se eu quero o poder de Deus se manifestando na minha vida, eu tenho que me colocar na presença dele com a minha fé. Por exemplo, nessa noite, nós estamos na presença de Deus. Ele está presente. A palavra me garante isso. A palavra vai dizer assim, dona Isabel, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio deles. Ainda que fisicamente estejamos distantes, mas nós estamos unidos pela fé. Nós estamos aqui em o nome de quem? Em nome de Jesus. Então ele está presente nessa live. Ele está presente nessa sala de oração. Ele está presente nesse culto online. E a palavra está dizendo, é necessário que aquele que se coloca na presença de Deus creia que ele está vivo. Creia que ele existe. Creia no poder dele. Creia na presença dele. E quando eu creio, a palavra diz que ele se torna galardoador, abençoador da minha vida. Nós vamos orar nessa noite e vamos orar forte em o nome de Jesus. Nós estamos na presença de Deus. E se você crê aí do outro lado, o poder de Deus vai tocar na tua vida. Vai entrar no teu corpo da cabeça aos pés. E vai tocar na raiz dessa dor, dessa doença, e pela mão de Deus e pelo poder de Deus esse mal vai embora. O poder de Deus vai entrar no teu emocional. Você que está aqui nessa noite, que está em depressão, Deus ele vai curar a tua alma nessa noite. Você que está aqui com crise de ansiedade, você que está aqui com síndrome do pânico, Deus ele vai tocar no teu emocional. No momento da oração, se você crê, o poder de Deus vai passar nos 4 cantos da tua casa. O poder de Deus vai visitar os seus familiares, principalmente aqueles que mais estão precisando. O seu filho, a sua filha, o sobrinho, o neto, o genro, a nora, eu não sei. Eu só digo para você, se você crer, nós estamos na presença de Deus. A mão dele, o poder dele vai tocar na tua vida. E diante do poder de Deus, igreja, diante do poder de Deus, a doença bate em retirada. Creia no teu coração. Bispo Marcos, o médico falou isso e aquilo outro. Ok. Eu respeito o médico. Mas o médico é um ser humano, ele tem limites. O nosso Deus é o médico dos médicos. Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus das causas impossíveis. Aquilo que o médico não pôde fazer, Deus pode. Aquilo que o advogado não pôde fazer, Deus pode. Aquilo que você não conseguiu fazer dentro da tua casa. Bispo Marcos, eu estou com um problema sério aqui dentro de casa, bispo. Eu não sei mais o que fazer. Deus tem a solução. O que você precisa é crer. E crer de todo o coração. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto
é necessário que aquele que se aproxima, ou seja, se coloca na presença de quem? De Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador e que se torna abençoador. Ou seja, quando eu creio, quando você crê, não importa o tamanho do problema, Deus vai trabalhar no teu favor e vai te dar vitória. Amém? Você crê sim ou não? Eu quero mostrar para você agora um testemunho. Um testemunho de um senhor que o médico falou que o problema dele era crônico. Ou seja, que a vida inteira ele ia ter que carregar aquele problema. Essa foi a palavra do médico. Mas Deus é quem tem a última palavra. O médico disse para ele, olha, esse problema é crônico. Porque o médico estava dizendo assim, eu não posso fazer mais nada. O médico disse para ele, eu não posso resolver. Mas ele colocou a confiança nesse Deus vivo e perseverou. Gente, isso aqui é muito importante. Fé e perseverança. Fé e perseverança. Coloca a tua confiança no poder de Deus, na palavra de Deus e persevera. Você vai ver. A tua bênção vai ser só uma questão de tempo. Se você perseverar confiando na palavra desse Deus, a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre é só uma questão de tempo. Você entendeu, sim ou não? Quem entendeu essa palavra nessa noite? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Se eu quero a minha bênção, eu preciso crer no poder de quem? De Deus. Nós estamos nessa noite na presença de quem? De Deus. E a palavra está dizendo que se eu me colocar na presença dele e eu crer de todo o meu coração, ele vai me abençoar. Ele vai fazer mais do que eu estou pedindo. A Bíblia fala, ele se torna galardoador. O galardão é um prêmio extraordinário. É uma bênção tremenda. É isso que Deus vai liberar para a tua vida nessa noite. Amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar para você aqui o testemunho e depois nós vamos orar. Depois nós vamos fazer a oração da cura dos enfermos, a oração dos milagres, das causas impossíveis. Aproveita, enquanto eu estou preparando aqui o testemunho, quem não preparou ainda um pouquinho de óleo, prepara, gente, por favor. Ou um pouquinho de óleo ou um pouquinho de azeite. Você que está em casa, bispo, eu tenho aqui o azeite. Se tiver o azeite, amém. Bispo, eu não tenho azeite, não, vai o óleo mesmo. Pega aí o óleo. Eu vou ungir, eu vou abençoar, eu vou consagrar. E pela fé, eu vou ungir o alto da tua cabeça com esse óleo. A mão de Deus vai tocar aí na tua vida. Eu vou ungir as tuas mãos. E na hora da oração, você vai colocar as mãos aonde você traz a dor, aonde você traz a doença, aonde você traz a enfermidade. Quando você colocar a tua mão abençoada, ungida, o poder de Deus vai entrar para te curar, para te libertar nessa noite em nome de Jesus. Então, quem puder, prepara aí, por favor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Naíra Andreoli está dizendo, oração pelo meu filho Wagner, para ele crer e acreditar. Amém. Ô Naí, vamos orar, Naí, para que o Espírito Santo venha quebrantar o coração do teu filho. E como eu falei aqui, Naí, para Deus não tem impossível, tem? É a gente crer. Vamos crer, vamos orar, Deus vai entrar com providência no nome de Jesus Cristo. Deixa eu compartilhar aqui a tela, vamos ouvir esse testemunho e depois nós vamos fazer a oração da cura, a oração dos milagres, das causas impossíveis. É o testemunho do Hélio. Hélio mora na cidade de Jundiaí, aqui no estado de São Paulo, e o Hélio está perseverando nas orações comigo todos os dias e também participando da sala de oração. Vamos ouvir esse testemunho de milagre e depois nós vamos orar, depois nós vamos clamar a Deus. Ouve aí. Bom dia, bispo. Meu nome é Hélio, sou aqui da cidade de Jundiaí, São Paulo.
Passando aqui para contar o testemunho que eu tinha grandes dores no joelho. Eu tenho um joelho operado e quando eu operei o joelho foi colocado um parafuso. Passado um certo tempo, começou a doer muito. Eu não estava aguentando mais andar, não estava aguentando mais fazer caminhada. E quando dormia, quando eu acordava, às vezes eu acordava com a dor insuportável que eu não aguentava. Tinha que estar tomando medicamento. Eu já tinha ido no médico, fui em 2 especialistas, já tinha feito ressonância, fiz raio-x e não acusou nada, não tinha nada. O médico falou para mim que era dor crônica, que eu ia ter que conviver com essa dor. Não tinha o que fazer, que quando essa dor vinha tinha que tomar medicamento forte para passar a dor. Mas um dia, assistindo o culto do Senhor, aí o Senhor ia começar aquela campanha dos 7 mergulhos de Naamã, a cura de Naamã. Eu comecei a fazer a campanha com o Senhor, mais ou menos umas 4 quarta-feira que foi feito, pelas orações do Senhor, pelo ungido óleo que o Senhor ungia. E eu comecei a passar no lugar, orar, pedir a Deus. Hoje, graças a Deus, eu ando normal, não sinto mais dor, não preciso tomar remédio. Amém. Faço tudo o que tem que fazer com o joelho, eu corro, eu ando, não sinto mais nada. Para a honra e glória do nosso Senhor. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, coloca fé e crê no Senhor, Ele faz. Graças a Deus, hoje eu não sinto mais nada. Eu agradeço o Senhor pelas orações, agradeço o Senhor por tudo que o Senhor tem feito pelas pessoas e que o Senhor continua fazendo. E que Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe a família do Senhor e um grande abraço. Fica com Deus. Amém. Outro Hélio, Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Hélio falou uma coisa interessante, quando você crê, Deus faz. Quando você crê no poder de Deus, ele vai fazer aquilo que o médico não pôde fazer. Ele vai fazer aquilo que você não pôde fazer. Ele operou o joelho, tinha um parafuso no joelho. E dores horríveis. E o médico disse, ó, é crônico. Hoje ele está curado. Hoje ele anda, hoje ele corre, hoje ele não sente mais nada. Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Esse é o Deus que eu creio. E esse é o Deus que eu creio que vai tocar aí no teu corpo agora. Que vai tocar na tua família, que vai tocar no teu trabalho, que vai tocar na tua vida, igreja, em nome de Jesus. E aonde o mal tiver, se estiver no teu corpo, vai sair. Se estiver dentro da tua casa, nos teus caminhos, aonde o mal tiver alojado, ele vai bater em retirada pelo poder que há no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quem tem aí o óleo, quem tem o azeite, segure na tua mão. Se você puder, apresenta aí para Deus. Apresenta para Deus. Eu vou consagrar. O Hélio falou, inclusive, da unção com óleo, ungindo toda quarta-feira com óleo. E Deus operou. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, você que está aqui na vídeo, você que está pelo YouTube, apresenta aí para Deus. Levanta aí agora para Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Deus, o azeite, o óleo que o teu povo levanta em casa para a oração. Pai, o Senhor disse que tudo que eu pedi na oração, crendo eu vou alcançar, vou receber. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, consagra esse óleo, consagra esse azeite com teu poder, com teu espírito, que não seja mais um simples óleo, que não seja mais um simples azeite, mas que seja, meu Pai, o teu poder, o teu espírito, que seja a mão do Senhor, meu Pai. E no momento que eu ungir, meu Pai, o alto da cabeça dessa pessoa, que a mão do Senhor toque, meu Pai, na vida dela. Meu Deus, eu vou ungir as mãos dela. Quando ela colocar as mãos, meu Pai, no local da dor, da enfermidade, na foto, na peça de roupa, meu Pai, que da mão dela sai o teu poder, o teu espírito, e aonde o mal estiver alojado, aonde o mal estiver atuando, meu Pai, que ele bata em retirada, que ele saia para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça.
com a unção de cura, com a unção de milagres e com a unção de causas impossíveis. Em nome de Jesus, coloca o óleo na tua cabeça. Recebe a unção agora em nome de Jesus. Recebe a mão de Deus tocando aí agora na tua vida pela fé no nome de Jesus. Eu vou ungir agora pela fé a sua mão. Apresenta as mãos. Pai, em nome de Jesus, eu unjo as mãos dessa pessoa. Unção de cura, unção de milagres e de causas impossíveis. Aonde ela colocar a mão na hora da oração, Pai, que não seja a mão dela, mas que seja a mão do Senhor para curar, para libertar e para abençoar em nome de Jesus. Passa as mãos assim uma na outra, no nome de Jesus. Se você tem aí a garrafa com água, quem tem a garrafa com água? Abre aí a garrafa com água. Quem tem? Eita. Abre a garrafa com água. Você vai colocar um pouquinho de óleo. Um pouquinho do óleo, uma gotinha. Uma gotinha do óleo aí na água. Pronto. Coloca aí uma gota do óleo aí. Fecha a garrafa agora. Fecha a garrafa, agita aí, sacode aí agora, em nome de Jesus. Deixa aí a água do lado, eu vou abençoar, e depois eu vou dizer como você vai usar essa água para cura, para o milagre no nome de Jesus. Amém? Nós vamos agora orar. Olha para mim, deixa eu falar uma coisa para você. Você que está aqui, que está doente, que está enfermo, que está enferma, você que tem uma dor no teu corpo, se você puder, agora na hora da oração, você vai colocar ou as duas mãos, ou uma das mãos aí no local da dor e vai segurar durante todo o tempo da oração. Durante todo o tempo da oração. A sua mão está abençoada, está ungida, está consagrada. Deus vai tocar aí na raiz dessa dor e vai arrancar, vai mandar para o inferno em nome de Jesus. Bispo, eu estou fazendo a campanha de quarta-feira pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu familiar. Você que está fazendo a campanha também para o seu familiar, então você vai fazer assim. Você coloca uma das mãos no local da dor, a outra mão você vai colocar em cima da foto do teu familiar. Ou da peça de roupa do teu familiar. Você vai segurar aí no período da oração. Porque nós vamos orar forte agora em nome de Jesus. A mão de Deus vai tocar. Esse mal vai sair, você vai se levantar a partir de hoje. Você vai vencer a partir de hoje para a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Se você puder, fecha aí os seus olhos. Fecha os olhos. Eu vou orar e vou orar forte. E profetizar a sua cura. E profetizar o seu milagre nessa noite. Poderoso Deus e Pai. Em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu estendo agora a minha mão. E pela minha fé, meu Pai, a minha mão agora eu coloco no alto da cabeça dessa serva do Senhor. Eu coloco a minha mão agora, Pai, no alto da cabeça desse servo do Senhor. O Senhor disse na tua palavra, Pai, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entra agora, Senhor. Entra com o teu poder agora na vida dessa pessoa, Pai. Entra agora, Senhor, do alto da cabeça até os pés. Entra, meu Deus, em forma de fogo agora, da cabeça até os pés desta pessoa. Meu Pai, toca agora no sangue, toca na carne, toca na pele, toca nos ossos, toca nos órgãos desta pessoa. E aonde tem uma doença, aonde tem uma dor, aonde tem uma enfermidade, aonde tem um mal alojado, aonde tem um mal atuando, aonde tem um espírito de enfermidade no corpo desta pessoa, meu Deus, vai arrancando agora, vai tocando, meu Pai, na raiz desse caroço, na raiz desse tumor,
na raiz dessa bola, dessa inflamação, dessa infecção, dessa dormência. Oh, meu Deus, toca na raiz dessa enfermidade agora e vai curando, Pai, vai curando essa pessoa, pois está escrito, meu Deus, na tua palavra, que lá na cruz do Calvário o Senhor já curou, lá na cruz do Calvário o Senhor já levou, meu Pai, todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades. Por isso eu não aceito, meu Pai, eu não aceito essa doença no corpo desta pessoa, eu não aceito essa dor, eu não aceito esse câncer, eu não aceito essa enfermidade. O Senhor disse, Pai, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. A tua palavra, Pai, é poderosa, a tua palavra é fiel e verdadeira. Então, meu Deus, entra agora na cabeça dessa pessoa, Pai, essa pessoa que traz uma enfermidade, meu Pai, no crânio, no cérebro, essa pessoa que traz uma enfermidade, meu Pai, nos tímpanos, nos ouvidos, nas vistas. Oh, meu Deus, vai tocando, Pai, vai tocando agora e vai curando, vai tocando agora, Senhor, e vai arrancando, meu Pai. Oh, meu Deus, entra nesse coração, meu Pai. Essa pessoa que tem um problema, meu Pai, de uma arritmia cardíaca, o coração crescido, uma enfermidade no coração, cura ela agora, meu Pai, cura ela agora pelo teu poder, Senhor. Entra, meu Pai, no sistema respiratório dessa pessoa, arranca, meu Pai, essa pneumonia, arranca essa bronquite asmática, arranca, meu Pai, esse câncer de pulmão. Meu Deus, entra no estômago dessa pessoa, toca agora, essa pessoa que está com a mão, meu Pai, posta no estômago, há muito tempo, meu Pai, ela traz, meu Deus, uma ferida, uma úlcera no estômago, um câncer no estômago, uma gastrite nervosa. Meu Deus, arranca essa doença agora, arranca essa dor do estômago agora. Meu Deus, toca, meu Pai, nos rins, esse rim, meu Pai, que está paralisado, que está funcionando precariamente, essa pessoa, meu Pai, que está fazendo hemodiálise. Meu Pai, meu Deus e meu Rei, como o Senhor tocou, Senhor, na raiz daquela figueira. Oh, meu Pai, toca agora nesse rim que está paralisado e cura, meu Pai. Toca no fígado dessa pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que está com problema, meu Pai, hepático, com problema no fígado, meu Deus. Cura ela agora, eu peço, cura ela agora com teu poder, meu Pai. Toca, Senhor, toca, meu Pai, no seio dessa mulher que traz um câncer de mama, toca nesse útero, nesse ovário, nas trompas, essa pessoa que traz uma inflamação, essa mulher que traz uma inflamação no útero, um tumor, um mioma, um caroço, vai arrancando agora. Esse homem, meu Pai, que está sofrendo com câncer de próstata, oh, meu Deus, entra com o teu poder, entra com o teu poder, meu Pai, entra com o teu poder agora na coluna. Esse homem, meu Pai, que está em cima dessa cama, travado, gritando de dor, meu Pai, meu Deus e meu Rei, cura ele agora, cura ela agora, Senhor. Essa pessoa, Pai, que traz um problema nos pés, os pés inchados, uma inflamação, uma infecção, essa pessoa, Pai, que traz um problema no joelho, assim como o Senhor curou, meu Pai, o óleo de uma dor, meu Pai, que o médico disse que não tinha jeito. Cura agora os joelhos desse homem, cura agora os joelhos dessa mulher, faz um milagre, meu Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, brincando, nós não estamos aqui clamando a um Deus morto, a um Deus de pau, de pedra, de papel, de gesso. Não, Senhor, nós estamos clamando o Deus vivo, o Deus criador do universo, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu batalha. Então, meu Deus, vai passando com o teu poder em forma de fogo e queima, Senhor, toda dor, queima toda doença, queima toda enfermidade. Oh, meu Deus, eu oro por essa pessoa para que
está em depressão, essa pessoa que está com crise de ansiedade, com síndrome do pânico, oh meu Deus, entra nos pensamentos agora, entra no coração, entra no emocional e faz, meu Pai, aquilo que o psicólogo não pode fazer, aquilo que o psiquiatra não pode fazer, aquilo que os remédios, meu Pai, de tarja preta não puderam fazer. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor tem todo o poder, então arranca agora essa depressão, arranca essa ansiedade, arranca esse medo, esse pânico, esse desespero, esse espírito maligno, meu Pai, que está por trás desse mal. Eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo, sai do emocional dela, sai do emocional dele, eu te repreendo, sai do corpo dessa pessoa, espírito de dores, espírito de doença, espírito de enfermidade, solta esse corpo agora, solta esse corpo agora, meu Deus e meu Pai. Entra nessa casa, Senhor, entra com poder aí nos 4 cantos dessa casa e arranca, meu Deus, esse mal, meu Pai, que está no marido, que está na esposa, que está no filho, que está na filha. Meu Deus, toca nesse familiar, meu Pai, representado por essa fotografia, por essa peça de roupa, aonde ele estiver, aonde ela estiver, meu Pai, passa na vida dele, passa na vida dela, entra com poder agora, Pai, e vai arrancando todo o mal, e vai curando, e vai libertando, e vai restaurando, meu Pai, meu Deus e meu Rei. O Senhor disse na Tua palavra, Pai, que tudo aquilo que eu pedi na oração, crendo eu vou alcançar, crendo eu vou receber. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, cura, restaura, liberta, arranca, meu Deus, todo o mal da saúde, do emocional aí de dentro da casa dessa pessoa, dos caminhos dela, do trabalho dela. Eu uso agora a minha fé, eu uso agora a minha autoridade espiritual e no poder que há no nome de Jesus Cristo, eu ordeno doença na pele dessa pessoa, doença no sangue dela, doença de pressão arterial, enfermidade no corpo, na alma, na casa dela. Você vai sair agora, vai bater em retirada agora, pela minha fé, no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu ordeno todo o mal, toda dor, toda doença, toda enfermidade. Diga comigo, em nome de Jesus, de Jesus Cristo. Tira as mãos aí do local da dor, tira as mãos da foto, da peça de roupa e diga comigo, saia! Lança fora do teu corpo essa doença, essa enfermidade. Saia! Pela fé, lança fora esse câncer, esse tumor, esse problema de coluna, essa paralisia nas tuas pernas. Sai! Sai! Lança fora agora essa depressão, essa ansiedade, esse desespero do teu corpo, da tua alma, do teu coração. Sai todo mal de dentro da tua casa, sai do teu trabalho, sai dos teus caminhos, sai e sai e sai. Em nome de Jesus Cristo. Diga, não volte mais. Fala com fé. Não volte nunca. Respira profundo aí na tua casa. Essa assim. Seja curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo. Seja curada. Seja curada agora dessa doença. Seja curado agora dessa enfermidade em nome de Jesus. Recebe saúde para o teu corpo agora. Recebe a tua cura agora. Recebe o teu milagre agora. Eu profetizo saúde. Eu profetizo saúde para o teu corpo e para a tua alma. Recebe em nome de Jesus.
Eu profetizo a bênção de Deus para a tua casa. Recebe bênção de libertação. O teu filho, a tua filha liberta. Recebe bênção de restauração. Recebe paz para dentro da tua casa. Recebe um milagre para a tua família, em nome de Jesus. Eu profetizo para o teu trabalho. Que o teu trabalho prospere, que o teu trabalho seja abençoado, que Deus coloque a mão e abra as portas agora em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, seja abençoada, seja abençoado, recebe a tua vitória, recebe o teu milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, diga: eu recebo. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse do meu milagre. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. A luz do Senhor agora visita, meu Pai. A luz do Senhor brilha. A luz do Senhor resplandece. A luz do Senhor abençoa. Se você crê, seja abençoado, Pai. Se você crê, seja abençoado. Seja abençoado. Seja abençoada. Como homem de Deus, como servo, como profeta, eu profetizo sobre a tua vida, recebe a tua bênção. Recebe o toque de Deus aí agora. Recebe a visita do Espírito Santo aí na tua vida. Seja abençoada. Seja abençoado. Em nome de Jesus, Pai. Consagra essa garrafa com água, meu Pai. A tua palavra diz que Naamã mergulhou 7 vezes nas águas do Jordão e o milagre aconteceu. Que seja pela fé, meu Pai, a água de Naamã, a água do Jordão. E quando esta pessoa, meu Pai, banhar com essa água, quando esta pessoa banhar com esta água, Pai, que haja cura, que haja libertação, que haja milagres. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Se você crê que Deus ouviu a tua oração, se você crê que Deus tocou na tua vida, que Deus te abençoa nessa noite, não peça mais, agradece a Ele agora. Aquilo que você pediu, eu não sei o que você pediu, você sabe. Agradece a Deus. Agradece pela tua cura. A cura é sua. Agradece pela restauração do teu casamento e ele é restaurado. Agradece pela libertação da tua filha, do teu filho, e a libertação chega. Agradece pela bênção do teu trabalho e o teu trabalho é abençoado. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o teu nome, Jesus. Nós te adoramos, meu Pai. Nós te glorificamos, Senhor. Nós bendizemos ao teu santo nome. Ao Senhor seja dada toda honra. Ao Senhor seja dada toda glória, toda adoração e toda exaltação. Se você crê na tua bênção, agradece, glorifica, louva a Deus aí na tua casa. Fala obrigado, Pai. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Pai. Eu te glorifico, Senhor. Eu não sei o que ele viu em mim.
Não entendo porque me amou. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia Eu não ser. sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer, Mas ele me ofereceu os céus. mas ele me ofereceu o céu. Canta, igreja, canta, povo de Deus. Eu só quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. E eu não adoro. E se eu não adorar, Falta algo em mim. algo em mim. Eu jamais saberei. Eu jamais saberei. Porque ele me escolheu. Porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu Tudo sei. que eu tenho ele me Tudo deu. que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui, meu Estou Pai. aqui. E eu não E se adorar. eu não adorar, Falta algo. falta algo em mim. Eu jamais saberei. Eu jamais saberei. Porque ele me escolheu. Porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu Mais de uma sei. coisa eu sei. Tudo que eu tenho ele me deu. Ele me deu. Oh, glória a Deus. Dá um glória aí na tua casa. Dá um aleluia aí na tua casa. Aleluia. Louvado Eu seja não o teu sei nome. o que ele viu Em mim. Não entendo porque me amou. Não entendo porque me Sinta a presença do Espírito amou. Santo. Sinta a presença de Deus te abençoando. Eu Aleluia. não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, mas ele é fiel. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu mereci era morrer. O que eu mereci era morrer. Mas ele me ofereceu o céu. Aleluia. Mas ele me ofereceu o céu. Abre o coração, povo de Deus, e canta. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui nessa noite, Pai. Se eu não adorar, falta algo. Eu jamais saberei. Eu jamais saberei. Porque ele me escolheu. Porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu Mais de uma sei. coisa eu sei. Tudo que eu tenho ele me deu. Ele me deu. Eu só quero adorar. Por isso estou Por aqui. isso estou aqui. Se eu não adorar, Se eu não adorar, falta algo. algo em mim. Eu jamais saberei. Oh, meu Pai, isso é maravilhoso. Isso é tremendo, Pai. Tudo que eu tenho ele me deu. Ele me deu. Agora, para terminar com muita fé, Eu só quero adorar. por isso estou aqui, louvando na tua casa. A presença do Espírito Santo te abençoa. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa, tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho, ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. Tudo que eu tenho, ele me deu. Eu
o povo de Deus diga amém. Diga obrigado, Jesus. Obrigado pela minha bênção. Obrigado pela minha vitória. Obrigado pelo meu milagre. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do nosso Senhor, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente. Olha para mim aqui. A bênção Deus entregou para você aí, em nome de Jesus. Você crê, toma posse, recebe. Tenho certeza. Assim como eu sinto a presença de Deus aqui, a presença de Deus tocou na tua vida e a presença de Deus te abençoa nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram curadas agora. Bispo, eu tava sentindo muitas dores, não estou sentindo mais. Bispo, eu estava com peso no meu corpo, bicho, saiu. Bispo, eu estava sentindo uma angústia, um aperto, uma coisa ruim aqui no meu peito. Agora eu estou me sentindo bem. É a bênção de Deus. É a bênção de Deus. Você que está aqui na vídeo, esse povo bonito que eu consigo ver aqui na vídeo, quem está se sentindo bem? Está bem. Bispo, eu estou me sentindo bem. Mas está bem mesmo? Quem está se sentindo bem? Deixa eu até me ver aqui. Deixa eu soltar aqui a minha câmera que eu consigo ver mais gente aqui. Pronto, agora eu consigo. Quem está se sentindo bem? Faz assim. Tá bem? Dona Isabel, eu estava com saudade de Dona Isabel já. Tá bem, Dona Isabel? Amém, glória a Deus. Fico feliz pela senhora. Dona Joana, cadê a Dona Joana, hein? Dona Joana tá bem também, Dona Joana? Amém, glória a Deus. Doraci, tá bem, Doraci? Tá dormindo não, né, Doraci? Tá não, né? Seja curada, Doraci, em nome de Jesus. Meu Deus te cura. Seja livre de todo mal. Amém? Glória a Deus. Você que tá pelo YouTube, como eu não consigo te ver, escreve aqui. Como é que você tá sentindo depois da oração? Maurina tá dizendo, bispo, eu tô bem. Amém, Maurina, glória a Deus. Pessoal que está pelo YouTube, escreve aí. Isso. Cadê a Dona Maria da Conceição, lá do Rio de Janeiro? Nunca mais vi ela na câmera. Tem uma parede bonita lá, mas não quer mostrar mais a parede, não. Naí está dizendo assim, tô bem, tô tranquilo. Amém, Naí. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Dona Maria da Conceição Oliveira. Ali, olha a parede bonita dela. Eu não falei? Essa parede dela é uma obra de arte, né? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o povo aí em Nova Iguaçu. Glória a Deus. Sabia que era a Dona Maria da parede. Olha a parede bonita ali. Eita, glória a Deus. Amém. Pessoal que está do YouTube aqui. Maria Angélica. Bispo, saiu um peso em mim. Eita, glória a Deus. Amém. É Marisa Angélica. Estava sentindo um peso, saiu agora. Dona Sofia. Tá bem, Dona Sofia. Graças a Deus. Kaline. Tô bem, graças a Deus, bicho. Bárbara está dizendo, me sinto muito bem. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu tenho certeza, gente, que você está abençoada, abençoado. E você vai contar o seu testemunho. Para a glória de quem? Para a glória de Deus. Não deixa, ô Doraci, não deixa de contar o testemunho, Doraci. Eu quero ouvir teu testemunho. Amém. Lúcia está dizendo aqui, Lúcia é lá de Curitiba. Estou bem, graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, Lúcia. Em nome de Jesus. Dione Aparecida, a paz do Senhor, bicho. Primeira vez aqui na live. Peço que o Senhor me ajude em oração. Já estou orando por você e a bênção está com você, Dione. Em nome de Jesus. Elizabeth Santos também está aqui na live. Amém, glória a Deus. Eu tenho certeza, gente, que Deus tocou na tua vida e você vai contar o seu testemunho para a glória. Jaqueline Soteropolitana, Jaqueline lá de Salvador, na Bahia. Tá abençoada, Jaqueline, em nome de Jesus. Jaqueline tá sempre botando os emojis aqui, pronto, hein? Já subiu ali mais de 20.
Eita, terra boa, Salvador, hein? Nós moramos 2 anos lá em Salvador. Eita, terra boa. Quente, mas terra abençoada. Amém. Maria Ferreira está dizendo, bispo, eu estou bem, graças a Deus. Maria Aparecida Francilino, bispo, eu estou abençoado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Olha aqui para mim. Já vou terminar já o culto para você ir descansar. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida que o mal foi repreendido, que as enfermidades foram repreendidas, e digo mais ainda. Em breve eu vou estar ouvindo o teu testemunho de cura, de libertação, de restauração, de bênção. Dona Fátima, lá em Ribeirão Preto, estou bem, bispo, glória a Deus, amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você, gente. Se apega com Deus, mas se apega com Ele mesmo. João 15:5, Jesus disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nós não podemos nada. Tá entendendo, dona Gelsi? Dona Gelsi, lá do Rio Grande do Sul. Amém. Sem Jesus, nós não podemos nada. Se apega com Ele de todo o coração. Deus tem dado essa oportunidade de você ter a igreja aí na tua casa. Oração forte, libertação, louvor, palavra, para abençoar a tua vida. Eu digo uma coisa para você, sem medo de errar. Se você buscar a Deus de todo o coração, Ele muda a tua vida. Eu não estou falando de mágica, não. Eu estou falando de passo a passo com quem? Com Deus. Eu não quero dizer que você não vai ter problema. Todos nós enfrentamos o quê? Problema. Todo mundo. Eu enfrento problema. Todos enfrentam problema. A diferença é, quando você está buscando a Deus de todo o coração, então na luta você não vai estar sozinha. Na luta você não vai estar sozinho, porque Ele vai estar contigo. Ele disse assim, quando passares pelos rios, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. São os problemas. Quando você passar pelo fogo, problema, chama nenhuma arderá em ti, porque eu estou contigo. Quando nós buscamos a Deus de todo o coração, pode todo mundo te dar as costas. Pode todo mundo ir embora. Mas Deus, Ele vai estar sempre contigo. Então busca Ele de coração. Faz durante a semana as campanhas de fé, por exemplo. Segunda-feira é a prosperidade. Ainda que, acho que não tem alguém precisando prosperar? Não, né? Está precisando prosperar? Amém. Então, segunda-feira tem a prosperidade. Quarta-feira é a campanha da cura, dos milagres. Sexta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, logicamente, tudo é com a permissão de quem? De Deus. Tudo é a vontade de quem? De Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pai, que seja feita a tua vontade. Porque se a vontade de Deus estiver na minha vida, na tua vida vai ser coisa boa. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Por isso que você tem que sempre falar, meu Pai, eu estou lutando por isso, mas que seja feita a sua vontade. Se é a vontade de Deus, se é o melhor para você, Ele já te deu. Mas se aquilo que você acha que é o melhor para você, Deus está vendo que vai te causar dor, vai fazer você chorar lá na frente, porque a gente vê a coisa aqui, é ou não é, pessoal? A gente vê muito aqui. Deus está vendo lá na frente. Deus é aquele que já te viu amanhã. Então, se aquilo que você está pedindo é bênção para a tua vida, Deus vai te dar. Mas se Deus está vendo que aquilo é um mal para a tua vida, Ele não vai te dar.
Por isso que eu sempre oro, Pai, eu preciso disso aqui, me dá isso aqui, Senhor, faz isso aqui, mas que seja feita sua vontade. E a vontade de Deus é boa. Amém? Faz as suas campanhas de fé. Sexta-feira tem a libertação. Sexta-feira tem a libertação. Domingo, essa palavra que eu falei, gente, está em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Depois você lê essa palavra. Isaías 43:2. Deus está dizendo o seguinte: se você me buscar de coração, eu vou estar contigo em todas as situações. E se Deus está comigo, se Deus está contigo, a vitória é certa no nome de Jesus. Amém? Domingo, gente, nós vamos ter Santa Ceia, hein? Domingo agora, segundo domingo do mês, nós vamos ter Santa Ceia. Eu vou fazer a Santa Ceia de manhã aqui em Campinas, 8 da manhã, no culto presencial. Você que mora aqui em Campinas, que mora aqui na Redondeza, vem para o culto presencial. E 8 da noite no culto online. Você que mora em outra cidade, em outro estado, em outra região, tem gente aqui de outro país. Não dá para você vir aqui em Campinas. Então, 8 da noite, domingo tem a Santa Ceia. Mas, bispo, como é que eu faço? Aí na tua casa, nessa semana, prepara um pouco de suco de uva. Não tem aquela caixinha de suco de uva pequenininha? Compra uma lá no mercado. Prepara para o domingo. E prepara também um pedacinho de pão. Mas não prepara hoje, senão daqui para domingo vai ficar duro, né? É ou não é? Deixa para preparar no domingo. Um pedacinho de pão e um pouquinho de suco, que são os 2 elementos da Santa Ceia. Jesus disse assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, domingo, nós vamos ter a Santa Ceia. E no último domingo, batismo nas águas. Quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, o primeiro passo que ela dá é o batismo. E o batismo não é para você pertencer à igreja A, B ou C. O batismo é para tu começar a vida nova com Deus. É para a salvação da tua alma. Jesus disse: o que crê e for batizado será salvo. Último domingo, então, nós vamos ter o batismo. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer a oração agora. Eu quero fazer a oração pela tua vida financeira. Eu quero orar pelo teu trabalho. E eu termino o culto e você vai descansar abençoado, abençoada. Amém? Quero orar também por você que está aqui nessa noite. Você é um dizimista desse ministério. Eu falo todos os dias para Deus: eu agradeço pela vida de cada dizimista dessa obra. Eu agradeço por cada ofertante desse ministério, porque são os dizimistas que têm tornado possível com que a gente siga adiante, com toda a luta, com toda a dificuldade. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e não tem o recurso, mas Deus abre uma porta, Deus traz uma provisão. Eu louvo, glorifico a Deus por cada dizimista aqui desse ministério. Eu quero orar por você que está aqui, dizimista desse ministério, ofertante desse ministério. E quero orar por você que nessa noite Deus toca o teu coração e você quer se tornar uma dizimista, um dizimista desse ministério. O dízimo é para a pregação da palavra de Deus. O dízimo não pertence à igreja A, B ou C. Você deve devolver o dízimo aonde você sente de devolver, onde Deus toca o teu coração. Eu convido você para ser uma dizimista, um dizimista desse ministério. Amém? Quero orar também, quero fazer a oração também, por você que está na campanha da Arca. Nós já estamos quase terminando a campanha da Arca. 31 de dezembro, nós terminamos. 3 meses de oração e de ato profético todos os dias. A Bíblia vai dizer que Deus, por amor à Arca, ele abençoou a vida de Obed-Edom em tudo. O Deus que abençoou a Obed-Edom, ele é o nosso Deus. E eu creio que ele está te abençoando nesse propósito da Arca, e eu creio que até o último dia desse ano, como dizia minha avó, vai passar muita água debaixo da ponte. Deus vai fazer coisas tremendas. Eu estou orando
todo dia e pedindo para Deus, meu Pai, faz o sobrenatural. Sobrenatural é o que ninguém explica. É o que ninguém explica. É o que ninguém explica. Todos os dias nós estamos colocando as mãos nessa arca. Nós estamos orando e em ato profético declarando bênção de saúde sobre a tua vida, bênção de paz sobre a tua vida e bênção de prosperidade na tua vida e na tua casa nesse último mês do ano. Eu quero orar por você que já está no propósito. E você que está aqui diz assim, bispo, eu quero hoje fazer esse voto da arca. Você deve fazer não porque eu estou falando. Não faça porque eu estou falando. Você deve fazer não porque você viu que tem muitas pessoas fazendo. Também não. Você deve entrar no propósito da arca porque Deus tocou no teu coração, nasceu uma fé no teu coração que nesse final de ano Deus vai se manifestar na tua vida e você crê. Porque às vezes Deus toca e a pessoa não crê. Bispo, Deus falou no meu coração e eu creio. Se Deus tocou no teu coração e você crê, você vai entrar hoje no propósito com toda a sua fé. Se você já é um dizimista, você vai participar da campanha da arca devolvendo o seu dízimo. De tudo que Deus te der a partir de hoje, você vai separar o dízimo e você vai devolver nesse ministério. Você vai abençoar esse ministério. E eu digo para você, Deus vai te dar muito mais no nome de Jesus. Amém? Bispo, Deus colocou no meu coração, eu quero entrar na campanha da arca e eu quero semear uma oferta. Se Deus colocou no teu coração para você semear uma oferta, você vai fazer uma oferta com toda a sua fé, ou de 100, ou de 50, ou pelo menos de R$31. E eu digo para você, não vai te fazer falta. Você está semeando no reino. Você está semeando na obra. E todas as vezes que eu semeio na obra, Deus faz voltar para mim muito mais. Eu creio que você que está devolvendo o dízimo, você que vai devolver o dízimo, você que vai semear a sua oferta, Deus vai te dar muito mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Apresenta as mãos assim. Vó Lisinete não dorme não. Já vi que já foi pro berço, já dorme não. Dorme não. Levanta as mãos aí. Eu vou orar pelo teu trabalho, eu vou orar pela tua vida financeira e você vai pedir a bênção. Você vai pedir a bênção para o teu trabalho. Você vai pedir a bênção para a tua vida financeira em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu peço, Pai, pela vida financeira de todas as pessoas, Senhor. Por essa, meu Pai, que nessa noite tem a oferta que semear, tem o dízimo que devolver. Por essa que hoje não tem nada, Pai. Ela não tem um dízimo que devolver, ela não tem uma oferta que semear, mas ela tem uma fé no coração. Ela tem uma certeza na tua palavra, que o Senhor é o Jeová Jirê, que o Senhor é o Deus provedor. Por isso agora em casa, Pai, ela está orando comigo. Ela levanta, Senhor, as mãos e pede a bênção da prosperidade. Pede a bênção pelo trabalho, pelos projetos, pela vida financeira. Pai, em nome de Jesus, estende a tua mão, Pai. Estende a tua mão, meu Deus, e toca na vida financeira de cada pessoa aqui. Repreende, meu Pai, o espírito da escassez, da miséria, da derrota, das portas fechadas. Pai, repreende todo o mal, Senhor. E prospera a vida do teu povo. Abre portas, meu Pai, para aquele que está desempregado. Abençoa aquele que já tem o seu trabalho, aquele que tem o seu comércio, aquele que tem o seu negócio, Pai. Abençoa com bênção de provisão, prosperidade e multiplicação. Pai, eu oro, Senhor, eu peço a bênção pelos dizimistas desse ministério, Pai. Por esse dizimista, por esse ofertante, por essa pessoa, Pai, que nessa noite está fazendo um voto, não comigo, mas com o Senhor, que vai ser uma coluna dessa obra. Oh, meu Pai, não deixa faltar para eles, Senhor.
Que cada dízimo devolvido, que cada oferta semeada aqui nessa obra, Pai, o Senhor faça voltar para ela, para ele, abençoado, multiplicado, 30, 60, 100 vezes mais. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meu Deus, estenda a minha mão para a arca. E em ato profético, eu estou estendendo a minha mão, meu Pai, para cada pessoa representada aqui na arca, pelos pedidos, pelos nomes, pelos comprovantes. Eu declaro, meu Pai, o sobrenatural nesse mês de dezembro, Pai. Eu profetizo bênção de saúde, bênção de paz e de prosperidade sobre a vida de todo o povo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha para mim, gente. A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de Deus está na tua vida financeira. E para a glória de Deus você vai prosperar. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou colocar aqui na tela a chave Pix da igreja. Se você nessa noite deseja fazer a sua oferta de qualquer valor. Bispo, eu tenho aqui o meu dízimo, eu quero devolver o meu dízimo nessa noite. Bispo, eu quero enviar o meu propósito da arca. Você vai enviar nessa chave Pix que está aparecendo aí para você. 11 972 25 31 06. Essa é a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix você vai enviar a sua oferta. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer um depósito. Então, nessa conta provisória do Bradesco, você vai fazer a sua oferta, o seu dízimo, o seu depósito amanhã, ou então quando você tiver, no nome de Jesus. Amém? Jaciara Barbosa fez a oferta dela aqui no Superchat, aqui pelo YouTube. Que Deus abençoe a tua vida, Jaciara, que Ele venha te dar muito mais no nome de Jesus. Amém? Quando você enviar o teu dízimo, quando você enviar a sua oferta, entra nesse WhatsApp, a mesma chave Pix é um WhatsApp, entra, manda o comprovante para a gente imprimir e colocar na arca no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus agora. Eu termino o culto, você vai abençoado, abençoada. Gente, a garrafa com água, nessa semana, se você quiser, você pode usar para beber também. Aqui em casa, nós vamos usar para tomar o banho. Quando for tomar o banho, antes de abrir a água do chuveiro, abre lá a garrafa e derrama tudo no alto da tua cabeça. Ou então, bispo, eu quero usar essa água da quarta-feira para beber. Seja feito conforme a sua fé. Deus vai te abençoar pela sua fé. Faz o que Deus colocou no teu coração e vai ser bênção para a tua vida. Amém? Amanhã, quinta-feira, 6 horas da manhã, quem puder, vem orar comigo. 6 da manhã, eu vou estar fazendo a oração para começar o dia aqui no canal do YouTube. Quem começa o dia orando, termina agradecendo. Se você puder, faz igual o Volesinete, bota o relógio. O galo nem cantou, a voz já acordou lá no Maranhão. Põe o teu relógio para despertar, vem orar comigo 6 da manhã. Bispo, eu não posso orar 6 da manhã. Não tem problema. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar amanhã junto comigo no nome de Jesus. Amém? Você que ainda está no grupo do WhatsApp, gente, vai para o canal de oração do WhatsApp. Segurança para você. Essa semana já teve mais problema. Teve um senhor lá do Mato Grosso que alguém, eu já tirei lá do grupo, já removi, mandou uma mensagem para ele dizendo assim, ó, o Bispo Marco está fazendo um grupo novo de oração. Entra aqui no grupo. Eu coloco o link do canal lá debaixo das minhas orações. Jamais eu vou mandar para você particular. Então, são pessoas que são mal intencionadas. E ali no grupo do WhatsApp, infelizmente, você fica exposto, porque a pessoa está vendo o teu número. Pessoa que você não conhece, fica mandando mensagem para você. Por isso que eu sempre digo, você não conhece a pessoa, mandou mensagem, não responda. Ligou, aí que você não vai atender mesmo. Bloqueia. Tira um print desse número, manda para mim. Eu vou procurar quem é essa pessoa lá no grupo, ela vai ser removida. Porque a intenção dela não é boa. Por isso Deus deu a direção para o canal do WhatsApp. Lá no canal do WhatsApp, gente, ninguém vê o seu número.
O canal do WhatsApp é privacidade, segurança. E ali, as orações ficam à sua disposição. Amém? Se você ainda não foi para o canal de oração do WhatsApp, vá. Daqui a pouco, 10 da noite, eu vou colocar a oração. Embaixo eu vou colocar o link. Toca no link do canal, vai aparecer a palavra seguir canal. É importante você apertar o botão seguir canal. Você já vai estar dentro do meu canal no WhatsApp. Aí você vai lá em cima, perto da minha foto, tem um sininho. Toca no sininho, tira o risquinho, para que todas as vezes que eu entrar, você seja avisada, seja avisado. Ah, bispo, mas o canal é muito difícil. Né? Não, deixa de preguiça. Não é difícil nada. Tá aí onde fica o status do WhatsApp. Bispo, eu não sei onde fica o status, não. Pede aí pro Neto. Ô, Neto, onde que fica aqui o status? Ele vai mostrar para você. Pronto. Tem o status em cima, embaixo está o canal do WhatsApp, vai estar o meu canal. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar, abençoada, abençoado em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. E nós te agradecemos, Pai. Eu agradeço ao Senhor por esse culto dessa quarta-feira. Eu agradeço ao Senhor, Pai, por todas as bênçãos derramadas, pelos milagres. Eu agradeço, Pai, pela vida de todo o povo, Senhor. Meu Deus, eles vão sair agora, Pai. Eu peço em nome de Jesus, guarda a vida de cada um, Senhor. Guarda a casa de cada um deles. Que eles possam, meu Pai, nessa noite colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Como diz a tua palavra, o sono do justo. O sono do justo, Pai. Abençoa, meu Deus, esse restante de semana. Que o Senhor esteja à frente de cada um do teu povo, para guardar, para livrar de todo mal, para tirar as pedras de tropeço do caminho, para cortar os laços do inimigo, Pai. Que essa semana seja de bênçãos, de grandes bênçãos e de grandes milagres. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Ore comigo, povo de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje, amanhã e para todos sempre. E os que creem, digam que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém, igreja. Amém, povo de Deus. A bênção de Deus está sobre a tua vida. Uma noite de sono abençoada para todos vocês. Um restante de semana de bênçãos e de milagres. E sexta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, sala de oração, sexta-feira, quebra de maldição, oração forte de libertação espiritual. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe. Boa noite e bom descanso.